Olá, meu nome é Fabiola, sou psicóloga pela Au Pair in Ireland e hoje estou aqui neste vídeo para poder responder as dúvidas mais frequentes enviadas para a agência Au Pair in Ireland pelas candidatas a au pair. Ok? Vamos lá então? Vamos lá então, a primeira pergunta é a seguinte: como eu consigo um trabalho como au pair pela agência Au Pair in Ireland? É simples, você faz o cadastro na nossa agência, seguindo o passo a passo que está no nosso website. A partir do cadastro corretamente feito, você começa a participar das entrevistas e você sendo aprovado em uma entrevista, você paga a taxa da agência e você já tem o seu emprego garantido. Posso me cadastrar na agência Au Pair in Ireland antes de estar na Irlanda para já concorrer às vagas de au pair? Sim, você pode. A única coisa é que após o cadastro, você tem que estar na Irlanda para realizar as entrevistas com as famílias, porque a maioria das entrevistas é presencial. Quais os documentos que eu preciso para me cadastrar no Au Pair in Ireland? O seu currículo em inglês, personal letter, que é a carta de apresentação em inglês, uma carta de referência de locais onde você já trabalhou em inglês, o questionário preenchido que está disponibilizado no nosso website, o GNIB, que é o visto irlandês, a carta de matrícula da escola de inglês e, caso você queira dirigir, a sua carteira de motorista. Uma pergunta muito frequente também é a seguinte: morar ou não com a família? Qual é a diferença entre au pair live-in e live-out? Au pair live-in é quando você mora na casa da família, você recebe um quarto, alimentação inclusa e você é uma integrante daquela família a partir daquele momento. E uma au pair live-out é você tem a sua casa fora da casa da família e você só vai para a casa da família para cuidar das crianças. Em geral não está incluso outras despesas, com alimentação, a não ser que você venha a passar o dia inteiro na casa, Você também pode se alimentar lá na casa da família. As diferenças, além das condições de trabalho, também residem no fato do salário, que em geral au pair live-out paga melhor, mas você vai ter mais gastos com aluguel, com contas. E a au pair live-in paga menos, mas você já tem todos os seus gastos inclusos. Além disso, o au pair live-out exige um nível de inglês intermediário avançado, enquanto a au pair live-in, as famílias são muito mais flexíveis e recebem meninas com inglês ainda básico. Então pense bem e reflita, porque muitas vezes as meninas têm preferência por live-out, mas o live-in pode ser a melhor forma de iniciar um trabalho na Irlanda pelo seu nível de inglês que ainda não é avançado, ok? Outra pergunta: as famílias são apenas em Dublin? Como funciona para ser au pair de uma família no interior? Muito bem, é mais comum que as famílias sejam em Dublin e a maioria das meninas, quando vão fazer o intercâmbio, também estão em Dublin. Entretanto, há um número grande de famílias no interior, que assim chamamos, que são nos outros counties, próximas ao County Dublin, como se fosse o estado de Dublin, e que são muito flexíveis e às vezes recebem muito bem, acolhem muito bem a menina estrangeira au pair, a brasileira. São mais flexíveis também com o inglês, o nível de inglês, aceitam meninas com inglês mais básico. Além de que a imersão na cultura irlandesa é muito maior do que em Dublin. Então você dificilmente vai encontrar conterrâneos brasileiros para falar em português. Então, com certeza, a experiência é outra. Então, nós indicamos que você esteja aberta para esta experiência para ser au pair no interior, além de apenas fechar-se para Dublin. Vocês aceitam homens para se cadastrarem às vagas de au pair? Muito bem, essa é uma pergunta bem comum e sim, nós aceitamos, não há preconceito de que não é possível ser au pair homem. A única coisa é que é mais raro aparecer em vagas para au pair homem, mas há algumas famílias que têm até preferência quando eles têm um menino ou mesmo para realizar outros trabalhos além de cuidar da criança.
Se eu tiver que dirigir para a família, minha carteira de habilitação do Brasil é válida? Sim, a carteira brasileira é válida por 1 ano. Depois desse período, você tem que fazer uma carteira internacional. Através desse site, você paga uma taxa, que muitas vezes a própria família se disponibiliza a pagar essa taxa. Entretanto, alguns seguros de automóvel na Irlanda, eles não aceitam a carteira brasileira. Então, se assim for, você vai ter que fazer a carteira internacional de qualquer forma. Como eu faço a carta de referência? Eu nunca trabalhei como au pair na Irlanda. Pode ser do trabalho no Brasil? E se a pessoa de referência no Brasil não sabe inglês? Bom, a carta de referência nada mais é do que uma pessoa do seu vínculo de trabalho, né, um antigo chefe, alguém que conhece seu trabalho, seja no Brasil ou se você já trabalhou na Irlanda, melhor ainda, né, da Irlanda, dizendo que te recomenda, que gosta do seu trabalho, que confia no seu trabalho, sendo que essa carta de referência deve ser em inglês. Se for de alguém do Brasil, essa carta tem que ser traduzida. Se a pessoa que vai te recomendar não souber inglês, pede para ela escrever a carta em português e depois você traduz. Né? Então não importa que você não tenha uma referência como au pair, porque não é um trabalho que exige uma experiência prévia, como au pair. Né? Então são outras referências de trabalho que a família precisa para sentir-se mais segura. Devo seguir o modelo de currículo inglês do site do Au Pair in Ireland para fazer o meu próprio currículo? Não necessariamente. O currículo que nós disponibilizamos no site do Au Pair in Ireland é apenas um modelo, contudo de informação que é importante estar no currículo. Então você pode fazer o currículo da sua forma, desde que ele contenha tudo que é mais importante num currículo em inglês. Lembre-se que todos os currículos são enviados para as famílias irlandesas, então ele precisa ser necessariamente em inglês, ok? Qualquer dúvida, dê uma olhada no site e também nos nossos vídeos do YouTube de como elaborar um currículo. E se eu possuo interesse em alguma vaga em aberto que vi pelo site do Au Pair in Ireland ou recebi por SMS? Como faço para poder participar da entrevista com esta respectiva família? Bom, você pode responder ao SMS dizendo os detalhes daquela vaga, daquela família, assim como nos enviar um e-mail, sendo a vaga que você viu no website, que nós vamos avaliar se você tem o perfil para participar da entrevista. Eu não sei o que acontece, fiz cadastro e coloquei vaga Live-out, mas só recebo vagas Live-in. Todas as vagas são enviadas para todas as candidatas cadastradas no Au Pair in Ireland, do nosso banco de dados. Então, por isso, se você não se interessa por aquela vaga, simplesmente não precisa responder, né, ao SMS. Por outro lado, nós temos muito mais vagas como Live-in. Então, muitas vezes nós recomendamos que você comece a experiência de au pair como Live-in, porque para Live-out eles exigem um nível de inglês mais alto, assim como referências Irish, entre outras coisas. Uma outra pergunta bastante comum que recebemos. Eu estou corretamente cadastrado no Au Pair in Ireland, mas ainda não fui chamada para participar de uma primeira entrevista. O que devo fazer? Bom, primeiro você tem que verificar se você está recebendo os SMS. Isso é primordial para quem está corretamente cadastrado no Au Pair in Ireland. Aí, se você viu uma família que te interessa, você deve responder ao SMS especificando os detalhes daquela família para que a gente saiba qual que você está se candidatando e aguardar que, se você tiver o perfil, nós a chamaremos para a entrevista. O que acontece é que você também pode ter uma postura mais ativa, não só aguardar chegar uma vaga que te interesse, mas sempre estar de olho no nosso site. Se tiver uma família que você acha que tem um perfil, você nos envia um e-mail especificando isso e nós podemos te convocar para a entrevista. E Fabiola, o que eu faço se acontecer algum empecilho e eu não puder comparecer no dia da entrevista agendada com a família? Bom, vale a regra do bom senso. Assim como no Brasil, você se responsabiliza de avisar, quem está te aguardando para fazer a entrevista que ocorreu algum empecilho, que você vai se atrasar ou até mesmo que não poderá comparecer.
e assim podendo reagendar uma próxima entrevista. Então você arca também com as consequências de que de repente aquela oportunidade você tenha perdido, né? Então nós do Au Pair in Ireland não iremos avisar a família por você de qualquer eventualidade que venha acontecer no dia da entrevista. Então tenha algum crédito no seu celular para se houver necessidade disso. Outra dúvida bastante comum das candidatas: eu recebo feedback das entrevistas que realizei com as famílias? Você recebe feedback positivo caso tenha passado, tenha sido uma das escolhidas da família. Nós sempre pedimos um feedback positivo ou negativo de todas as famílias 24 horas, em até 24 horas após as entrevistas. Então, se você não for comunicado em até 24 horas, significa que você não passou nesse momento com a família. Já participei de várias entrevistas e não tive nenhum retorno positivo. Como posso me qualificar melhor para as entrevistas com as famílias? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Se é o seu estado emocional, nervoso, ansiedade que está prejudicando você no dia da entrevista. Se é o seu nível de inglês que você ainda precisa investir mais para ficar mais segura e conseguir uma família adequada para você. Ou mesmo se são as suas exigências de trabalho, né, suas exigências de como deve ser a família, que estão dificultando que a gente encontre a família ideal para você, né? Então, reflita sobre isso, tente ser mais flexível e prepare-se com um dia de antecedência para a entrevista, né? Faça um rascunho com as perguntas importantes que você quer fazer para a família, porque até uma candidata com um nível de inglês básico pode se sair muito bem na entrevista se planejar, se preparar para isso, ok? Sempre ajuda muito. Há um contrato de trabalho que garanta os direitos da au pair e os deveres da família com a au pair contratada? Sim, há um contrato. Antes mesmo de você pagar a taxa para a agência, esse contrato é enviado para você. Então a família nos envia primeiramente com todos os detalhes do trabalho. Tudo aquilo que foi combinado na entrevista é formalizado por escrito. Então as horas, os salários, afazeres, o número de crianças, se vai ter babysitting ou não. E aí a gente imediatamente envia para a au pair, que estando tudo ok, a família assina e aquilo é a garantia, né, de ambas as partes, aquilo acordado seja cumprido durante o trabalho. E uma outra dúvida: quando eu realizo o pagamento para o Au Pair in Ireland, eu posso esperar receber meu primeiro salário na família para pagar a taxa? Não, porque você deve pagar a taxa do Au Pair in Ireland imediatamente você ter sido aceita pela família e ter recebido o contrato de trabalho que nós falamos há pouco. Então, a partir disso, você paga a taxa porque nós já fizemos a nossa parte, o seu emprego está garantido, né? Então, assim, em geral, você não vai começar imediatamente, ou mesmo que comece logo em seguida, você ainda vai esperar alguns dias, uma semana para receber o seu salário, né? E a taxa deve ser paga antes de você iniciar o seu trabalho, ok? Se eu não me adaptar à família ou não gostar deles e querer desistir do trabalho, pago alguma multa? Posso ter a taxa que eu paguei de volta? Bom, pagar multa você não paga, porque assim como qualquer outro emprego, existe a possibilidade de desistência, né? E você é nosso cliente, então não há multas. Agora, com relação à taxa que você pagou pelo serviço, há um mês de adaptação, né? Então, se você estiver nesse um mês de adaptação na família, nós vamos ligar para a família e apurar os fatos que estão te incomodando, né? Que estão te fazendo querer desistir da vaga. Mas se sair depois de um mês por não se adaptar, a taxa não é recuperada, pois o tempo de adaptação é sempre um mês. Se não cumprir esse tempo, não temos como recolocá-la. E se a família não quiser mais que eu seja au pair deles e me dispensar sem justa causa antes do período acordado na entrevista e no contrato de trabalho, tem algum direito garantido? Bom, se você ainda estiver em um mês de adaptação e a família desfizer o contrato com você, te dispensar sem justa causa, a família tem que pagar uma multa, né? Essa multa é o valor que você pagou
da taxa, né, para o nosso serviço. Então assim nós podemos recolocá-la numa outra família. E o que é uma demissão por justa causa no caso do au pair? Bom, são faltas graves, né? Descuido com a criança, maus tratos, negligência, tanto com os cuidados das crianças que você é responsável, como com a casa onde você reside. Também é importante, faltas e atrasos e não cumprir as obrigações acordadas é sim motivo para demissão com justa causa. A au pair não tem pulso firme com os meus filhos, ou não fui muito com a cara da au pair, não tive empatia por ela. Isso não é justa causa para demitir a au pair. Então, nesse caso, se a família fizer isso dentro desse 1 mês de adaptação, ela vai ter que reembolsar a taxa que a au pair pagou, né? E Fabiola, como eu faço para participar do Au Pair Workshop? A inscrição é gratuita? Preciso ser cadastrada no Au Pair in Ireland para participar? Não, o workshop ele não tem ligação de você ser cadastrado no Au Pair in Ireland. Então, qualquer menina interessada em se qualificar para o trabalho de au pair pode participar. E o workshop acontece 1 vez por mês, no último sábado do mês. Também há workshops acontecendo no Brasil atualmente, então novas datas serão lançadas em breve, assim como já aconteceu um workshop em espanhol. Então fique atenta para novidades. Bom, e essas foram então as dúvidas mais frequentes que recebemos das candidatas ao au pair. Espero que tenha ajudado você, né, a solucionar essas questões. E qualquer outra dúvida, né, acesse nosso site, há muitas informações, vídeos lá, ok? Aguardo você no Au Pair in Ireland. Até mais!